Olá, gente, boa noite. Vocês já estão aí? Tem alguém aí? Olá, olá, o pessoal entrando. Então, como sempre, muito especial. Oi, Gisele, obrigada pelo repost. Essa pessoa que... Deixa eu... Olá, Olá, boa tudo noite, bem? Flávia. Boa noite. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo. Tô muito bem. Boa noite, pessoal aí que tá chegando agora na live. Sejam muito bem-vindos. O volume tá bom, gente? Eles estão falando que tá baixo, peraí. Tá um pouquinho baixo. Deixa eu, enquanto isso, dar uma boa noite pro pessoal que tá chegando aqui. E eu queria pedir pro pessoal que tá chegando pudesse dar um feedback pra gente, dizendo de qual lugar do país você é, pra gente poder saber. Diz aqui de qual lugar do país você é. O pessoal vai começar a falar, Flávia. Tá A gente. certo. Tô vendo a Cíntia aqui falando boa noite, doutor. Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. O volume melhorou, gente? Acho que Ó, sim. gente de São Paulo, Camboriú, Aracaju, Estados Unidos, São Paulo. São Oi, Paulo. Thaís. A Thaís é uma figura linda. Ah, é? Tô até vendo gente aqui, Flávia, que é minha paciente. Ó, aparecendo aqui. Deixa eu mandar um beijão para as pacientes que eu tô vendo aqui, que estão assistindo a live também. Legal, legal, muito legal. Muito Então, eu bom. estava falando que para mim essa live é muito especial. Que o teu perfil, assim, para mim, desde o início era uma grande referência. O teu conteúdo é incrível, parabéns pelo teu trabalho, realmente muito bom. Para quem não conhece o Muito Roberto, gente, obrigado. ele é psicólogo na área comportamental, que na minha visão é uma área extremamente rica, principalmente nessa parte vinculada aos nossos hábitos. E não tem palavras para dizer que tá tudo conectado, e sem essa parte, essa revisão comportamental, é quase impossível a gente ter resultados, né, Roberto? O que você me fala disso? Ah, com certeza. Sem essa parte integrada, né, nós somos seres assim sistêmicos. Estamos assim, somos influenciados por todas as áreas da vida, principalmente pela área assim emocional. A nossa emoção é uma das coisas mais assim ricas, profundas e importantes da nossa vida. Eu tô vendo assim uma galera aqui falando acerca do áudio baixo, né? Não sei se vocês também estão ouvindo o meu áudio baixo. Tá baixo para vocês, pessoal? Para mim, tá bom aqui. O meu áudio, eu tentei regular aqui, podem dar um feedback? Eu acho que tá baixinho, Flávia, o seu áudio. Então, tem gente que está falando que tá bom. É. Vamos esperar Aí tá dizendo aqui. aqui, ó, o áudio da Flávia tá baixo. O meu tá legal, pessoal? O dele não tá baixo. O dela sim. Tá dizendo aqui. Só o dela tá baixo. O meu tá no máximo. Vamos ver se agora vai funcionar. Vou esperar um pouquinho. Flávia Beleza. Paz. Aí alguns falam que tá E bom, mas sim, e, inclusive essa parte da emoção, da mente, né? Não sei, Flávia, você também encontra dentro da sua área, né? E eu também queria aqui começar hoje elogiando você. Eu também respeito muito você, o seu trabalho. Eu vejo que ele é muito científico. Você se preocupa com seus artigos, né, em passar tudo ali, a informação séria para as pessoas. Então, pessoal, vocês que estão seguindo aqui a Flávia, pode ter certeza que vocês estão em boas mãos, porque ela se preocupa muito com as questões científicas. Eu admiro muito profissionais, pessoas que valorizam isso, né? Essa questão bastante científica. Então, eu queria te elogiar e também te perguntar, né?
no seu dia a dia, por exemplo, na questão do jejum, você vê muitas pessoas que apresentam uma certa dificuldade de colocar em prática, também por questões emocionais e da mente? É a maior dificuldade, Roberto, para todo mundo, assim, a grande maioria, né? E o que eu percebo que quando eu comecei, eu faço algumas disciplinas de psicologia que eu fiz 1,5 semestres, agora estou fazendo nutrição atrelado e vejo que está muito conectado. E quando as pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas que são magras intuitivamente, naturalmente, elas têm um comportamento diferente. Elas emocionalmente, a relação delas com a comida, principalmente emocional, é diferente de uma pessoa que está acima do peso, que tem muita ansiedade em relação às refeições, que não conseguem colocar a dieta em prática. E eu percebi que tá tudo muito conectado e que a grande maioria é o emocional. A grande maioria, né? Eu queria, assim, até perguntar aqui quem tá. E eu vou fazendo bastante isso, viu, Flávio? Eu vou, assim, conversando com você, a gente vai conversando junto e eu vou interagindo com o público também, para a gente poder conversar com eles, né? Eu queria perguntar para a galera aqui, pessoal, vocês que estão aqui, como é que é a frequência, assim, do pulo com relação à questão da sua dieta, então do jejum, por conta de questões emocionais? Você vai responder para mim, ó, muito, médio ou pouco. É a frequência dos momentos em que você acaba dando assim um furo, né? Saindo da dieta, saindo da sua proposta ali de jejum. Eu queria saber como é que é a sua experiência no dia a dia. Responde para mim, você acaba sabotando bastante por questões emocionais como ansiedade, tristeza, enfim, questões, estou vendo aqui o pessoal já respondendo, né? Ansiedade, tristeza, raiva. Não tá aparecendo, mas daí você veja, porque os meus sempre travam, não sei porquê. Daí eu vou pelo que você tá me guiando aqui. Ah, legal, entendi. Então, eu tô vendo aqui, já tem uma galera aqui dizendo pouco, né? Outras pessoas dizendo muito. O pessoal falando que é a questão da ansiedade. Tô vendo aqui a galera respondendo, a gente vai tendo uma noção do público nosso como é que eles estão vivendo no dia a dia. E aí, Flávio, enquanto o pessoal está respondendo aqui que eu estou vendo, eu mesmo, né? Eu não sei se você que está aqui, pessoal, se vocês estão me ouvindo agora, eu tenho uma história assim de vida muito assim conturbada com relação à questão da comida. Eu tenho um histórico de 15 anos, assim, em média, um pouquinho mais, viu? De compulsão alimentar. Então, desde os meus 11 anos até os meus 27 anos, assim, eu tinha episódios de compulsão, e uma delas que eu gosto sempre assim, muito de falar, que foi quando marcou um pouco assim a minha vida, foi quando eu fui para no hospital internado por conta de compulsão, né, alimentar. Então, sabe aquela pessoa que sabia de tudo na teoria, que pesquisava, que sabia sobre dieta, vivia, respirava dieta, mas que ela não conseguia colocar em prática, né? Então, existem alguns padrões emocionais aí que são muito assim semelhantes entre essas pessoas. Uma delas são três coisas que eu gosto assim muito, de que eu noto muito, praticamente 95% dos pacientes que eu trato nessas questões mais assim alimentares, emocionais. Primeiro, ponto um é que geralmente elas têm bastante assim, sofrem de ansiedade elevada, tá? Esse é um ponto bem interessante. Segundo, é que geralmente elas são autoexigentes, pessoas autoexigentes, elas têm dificuldade de lidar com as próprias falhas. Quando elas falham alguma coisa, ou elas não têm um desempenho, uma performance que ela gostaria, ela começa a remoer, 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 e fica revisando horas e horas, tempos em tempos, na sua mente, né? Não conseguindo processar ali a sua própria falha. E terceiro lugar, a questão também da autoestima assim, prejudicada. Ela não acredita que ela vai conseguir levar à frente. Por exemplo, na questão até mesmo de uma dieta, né, alimentar. E quando eu falo dieta, eu falo assim, planejamento alimentar saudável, tá? Onde pode, segundo a orientação nutricional, pode incluir também, por exemplo, o jejum, nesse caso. E a pessoa, ela não acredita que ela vai levar até o fim. Ela já começa tensa,
muito tensa, porque ela sente que ela não vai conseguir levar aquilo para frente. E aí, por conta disso, existe todo um processo que eu vou falar já já com vocês, né, mental, que faz com que ela se sabote. Então, eu vejo muito esses 3 aspectos nas pessoas que geralmente têm dificuldade, seja com compulsão alimentar ou de cumprir realmente o planejamento alimentar saudável, né? Exatamente. E na verdade, o que você falou faz todo sentido, porque quando elas começam a colocar em prática e essa autocobrança, essa questão da autoestima, autocobrança, e já que eu errei, não vou conseguir mais, e desiste, está sempre nesse efeito. Então, essa visão, tanto em relação à comida, mas com ela mesma, é muito nítido essa questão dessa maneira de lidar, né, com o fracasso, com as dificuldades e com esse cair e levantar, que é a grande dificuldade. Eu queria te perguntar, Roberto, se nesse período que digamos, você teve um histórico aí de transtornos, quando você começou a ter um grau de sucesso, a superar essa questão, você ainda caía? Como que era? O que mudou nessa questão psicológica? Então, Flávia, vamos ao mundo real, ok? Não estamos falando aqui de Supermans, de mulheres maravilhas, porque a gente espera isso, né? Tipo assim, a gente viveu anos e anos de vida dentro de um padrão. E de repente eu espero de mim que um dia, de repente, eu consiga simplesmente romper todos os meus apegos emocionais com relação a alimentos, cortar tudo que eu sempre gostei e me acostumei em termos de alimentação e do nada eu nunca mais errar, seguindo o meu padrão de autoexigência, né? Até chegar ao meu objetivo. Só que não é muito bem assim. A vida real não é muito bem assim. Também não foi assim comigo. Eu gosto muito sempre de frisar isso, né? Então, assim, em 2008 eu me formei. Né? Me formei em psicologia em 2008. E eu estava na minha pior fase de compulsão. Né? Quem me segue vê lá, assim, algumas fotos, às vezes, que eu publico, né? Eu estava na minha pior fase de compulsão ali. Você imagina uma pessoa que se forma em psicologia, está na pior fase de compulsão, como devia ser o meu grau de reprovação própria? Como eu iria poder ajudar pessoas se eu mesmo olhava para mim daquela maneira? Então, isso afetava bastante a minha autoestima. O fato de eu acreditar, uma pessoa que vivia já 15 anos ali, tendo compulsão alimentar, como que ela vai acreditar que, de repente, as coisas vão começar ali a mudar? Né? E quando foi em 2009, na minha especialidade, né, em terapia cognitivo-comportamental, eu conheci lá na minha especialidade um livro que bem assim, para, vamos dizer assim, iniciante, né? Tem um livro chamado Pense Magro, da Judith Beck, que o pessoal, muitos conhecem muito, né? E ali, quando eu olhei aquele livro ali, eu falei, caramba, era tudo que eu precisava para mim naquele momento. Mas depois dele, aí eu fui assim, levei, né, esse livro também para terapia e comecei a estudar de cabo a rabo, tanto que hoje eu sei desse livro assim, acho que decorado do início ao fim, de tanto que eu estudei. E depois desse livro eu comecei a estudar muitos outros livros. Eu busquei conhecimento fora do país também com relação a isso, para você, porque eu me dediquei ali, eu me entreguei de corpo e alma. Então, o primeiro passo que eu até falo assim para algumas pessoas, né? Como é que eu comecei a mudar isso dentro de mim? Eu precisei me entregar. Eu precisei me entregar ao processo. Porque o medo dentro de mim, o medo de falhar novamente, o medo de fracassar novamente, de ser só mais uma história de novo ali na minha vida, em que eu iria não ter sucesso, né? Porque a gente já começa uma coisa nova falando assim, eu não vou conseguir, né? Não vai dar certo. Muitas pessoas, elas já começam um processo morrendo de medo. E eu era uma dessas pessoas. Morria de medo, porque eu achava que eu ia falhar novamente. E esse medo me impedia de eu olhar para frente. Né? Eu ficava... Veja bem, muitas vezes o nosso medo
Quem tem um histórico passado negativo, por conta desse medo de fracassar, nós tendemos a olhar sempre para o nosso passado. E eu fico vivendo aquele medo no passado, né? Quem disse que porque eu errei durante anos e anos, que eu tô condenado na minha vida a sempre reviver os mesmos ciclos da minha história? Esse foi o ponto 1 ali, né? Que eu precisei de verdade. Eu gosto de brincar, chamar assim, a amnésia do bem. O que é a amnésia do bem? É tipo assim, eu tenho um histórico horrível do passado. E eu preciso começar a trazer minha mente para o que eu vou viver daqui para frente. Né? Eu sei que depois disso, eu comecei a me entregar, comecei a praticar as técnicas ali desse livro, de outros livros, comecei a ter o conhecimento, mas mesmo assim, eu falhava. Comecei a falhar. Tive episódios de compulsão alimentar. E aí, só que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que se ao longo de um tempo eu começasse a espaçar os episódios de compulsão alimentar, já era um progresso. Já era um progresso na minha vida. E se eu conseguisse, e depois daqui a um mês, se eu continuasse progredindo no sentido de espaçar cada vez mais, na medida que o tempo ia passando, eu conseguindo desenvolver habilidades para lidar com as minhas próprias emoções, porque eu comecei a ter que lidar com a minha ansiedade, com o meu próprio descrédito, adquirir habilidades para enfrentar o meu medo. E isso não é de um dia para o outro. São coisas que demoram. Isso vai exigir de mim a persistência, a paciência. Principalmente, eu precisei desenvolver um novo relacionamento comigo mesmo. Existe um personagem que eu queria dividir com vocês aí. Desculpa se eu estiver falando muito, viu? Flávio, já vou fechar aqui. Existe um personagem que existe dentro de cada um de nós. Todo mundo que está aqui tem esse personagem, que eu tinha muito dentro de mim. Esse personagem se chama o eu julgador. O que é o eu julgador? É uma voz interior nossa que geralmente fala assim para mim: ué, você vai começar a dieta de novo? Aí ele é bem sarcástico, ele ri assim, tipo na sua cara: quero ver até quando você vai levar isso para frente. Só quero ver até quando você vai conseguir fazer isso. Você sempre faz 2 dias a dieta direitinho e na terceira você sempre erra. E esse eu julgador, ele adora falar 4 palavras, que é sempre, nunca, tudo ou nada. Tipo assim, você sempre falha no terceiro dia. No final de semana, você sempre falha. Né? Então é sempre, nunca, eu nunca consigo fazer algo certo na minha vida. Tenho tudo também, né? Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço na minha vida eu não consigo levar para frente. Eu sempre começo e não levo à frente. Então tenho sempre tudo, sempre, nunca, tudo ou nada. Nada do que eu começo eu levo para frente. Então, todas essas palavras do eu julgador, quero ver até quando você vai conseguir. Isso minava a minha energia e eu entendi que essa voz não sou eu. Essa voz, muitas vezes, já deriva de um medo interno que eu tenho e também de uma autoexigência que eu vou alimentando, que eu vou reforçando, que eu vou cultivando dentro de mim. Enquanto estou falando aqui com você, Flávio, eu estou vendo um monte de gente se identificando aqui, compartilhando aqui com a gente, né, sobre essa voz do eu julgador. Mas para finalizar essa parte, a gente tem que descobrir que essa voz não sou eu, não é você. Em segundo lugar, que existe também dentro de nós uma outra voz capaz de nos fazer vencer esse eu julgador. Essa voz se chama, o que eu chamo, e até nos meus cursos mesmo, assim, eu falo, né, que eu chamo de o eu vencedor. Veja bem, quando eu falo que o eu julgador não sou eu, de alguma forma existe uma área lá no nosso cérebro chamado, né, no córtex pré-frontal, no córtex orbifrontal. Nessa região orbifrontal é uma região que às vezes é como se fosse um eu de fora de mim, estou fora de mim, me olhando de fora e me apontando
e comentando tudo que eu tô fazendo. Tipo assim, tá vendo? Mais uma vez você não conseguiu. Olha aí, ó, eu sabia que você ia fazer isso de novo. E também existe dentro de nós uma função cerebral chamada o eu vencedor, que eu pessoalmente chamo assim. É aquela parte dentro de nós em que eu me sensibilizo com alguém, eu me coloco, eu gero empatia, eu me coloco no lugar de alguém, como se fosse uma amiga sua que tivesse falhado naquele momento. Qual tipo de postura, papel eu exerço naquele momento ali, quando um amigo querido, quando alguém que eu amo vai lá e falha? Eu ativo dentro de mim o eu vencedor, aquele personagem, e eu falo assim para ela: ei, como assim? Levanta a sua cabeça. Ergue. Não é porque você falhou que você vai viver falhando para sempre. Você pode, você é capaz, você consegue. Vai lá e persiste. De novo, você precisa melhorar nessa questão da sua vida. Eu confio em você, porque eu te amo, porque eu gosto de você. Todos nós que estamos aqui nessa live, nós podemos ativar, aprender a ativar dentro de nós esse eu vencedor. Você pode buscar. Como é que eu ativo, então, esse eu vencedor? Faça uma PP. Como assim PP? Eu gosto de chamar de pergunta poderosa. Pergunta poderosa PP. Como assim? Pergunta para você mesmo e diz assim: o que o meu eu vencedor falaria para mim agora, nesse momento? O que meu eu vencedor está falando para mim? Depois de você ter falhado, depois de ter cometido algo que você realmente não gostaria, o que o seu eu vencedor está falando? E eu queria perguntar até para você agora, nesse momento, você que está aí ouvindo essa live, o que esse eu vencedor está falando para você agora, nesse momento? Que você deve desistir do seu objetivo? Ou que você precisa persistir? O que ele está falando? E eu queria incentivar vocês a ativarem esse eu vencedor. E foi o que eu fiz na minha vida, além de muitas outras coisas que você vai tentando ao longo do processo para poder aperfeiçoar. Não é de um dia para o outro, mas é muito possível a gente vencer essas questões. E esse teu processo chegou a algum ponto que você falou: agora estou no meu peso que eu gostaria, ou estou feliz? Quanto tempo demorou? Como que foi essa... foi fácil de você enxergar isso? Ou também você... eu entendo um pouquinho, porque quando a gente lida com aquela forma física que a gente não se sente bem, às vezes o corpo vai mudando, a gente vai ficando muito mais próximo do que a gente gostaria, mas a gente parece que demora para absorver isso, né? Sim, a pergunta foi em quanto tempo mais ou menos eu levei, né? Até no meu processo. E assim, deixa eu ver aqui, eu peguei de 2008, 2009, que foi quando eu comecei a tratar isso, né? Eu acho que em 2013, viu? 2013. Tanto que em 2014 eu criei o Mente Informa, porque eu fui virando sinônimo desse assunto. Eu criei o Mente Informa porque as pessoas só chegavam para mim. Eu acordava, eu trabalhava numa empresa, eu era meio maluco assim, porque eu trabalhava numa empresa em psicologia ao longo do dia e à noite eu atendia no consultório. A minha vida era sempre assim. E lá na empresa, todo mundo só chegava para mim para falar sobre emagrecimento, porque eu era sinônimo disso, né? Eu usava o horário de almoço para ir malhar, correndo, e foi numa dessas idas para a academia na hora do almoço que eu tive a sacada. Poxa, todo mundo só fala para mim desse assunto, comigo desse assunto. Por que não desenvolver um tipo de trabalho onde eu possa unir ali ajudar as pessoas no processo de compulsão alimentar, suas emoções, emagrecimento, e também unir a mente, né, com isso. E aí eu mergulhei, né, no meu projeto, no desenvolvimento, e criei assim, o Mente Informa em setembro de 2014. Eu divulguei, criei o meu Instagram também em setembro de 2014. Foi desde lá que tudo começou. Mas você vê, né, 2009, 10, 11, 12, 13, uns 5 anos, bota uns 5 anos, assim, 4, 5 anos, além, né, dos meus 11 ali, com 28 anos eu tinha 28 quando eu criei o Mente Informa, hoje eu tenho 32, né? Então, foi algo que mudou a minha vida.
mas demorou uns 5 anos aí para poder lidar. É bom você falar isso, né? Você, como profissional da área da saúde que lida com problemas emocionais, o que o pessoal acha que é uma fórmula mágica, né? Ai, eles vão lá, vou na nutricionista, vou pegar a dieta, vou chegar com o papel em casa e vai dar tudo certo, né? Uhum. Tipo, em 6 meses, no máximo, eu vou resolver o problema com o meu sobrepeso de anos. E não é assim que acontece, né? Sim, não é de jeito nenhum. Existem alguns processos, né, que podem nos sabotar profundamente. Primeiro, um desses processos, não sei se você que está aí ouvindo a gente agora, né? Olha só, se você passa por isso, eu queria que você levantasse a mãozinha, botasse assim, ó, dissesse pra gente aqui, se você passa por essa realidade, tá? Mas independente da dieta, existem alguns processos mentais que nos sabotam demais e que nos impedem de chegar no nosso objetivo. Um ponto, eu sou uma pessoa que eu foco muito mais no que está faltando do que no que eu já tenho na minha vida. Como eu era assim. Ou seja, desde o momento em que eu acordo, eu já acordo dizendo para mim o seguinte: ai, não dormi o suficiente. Já comuniquei ali dentro de mim como se fosse uma escassez, né? São pensamentos de escassez, o que eu chamo. E aí eu já acordo comunicando para mim que eu não dormi o suficiente para escassez. E aí eu vou me alimentar, né? E ao invés de eu me concentrar naquele café da manhã, eu focar na gratidão e no sabor, né, daquele alimento saudável, de como que aquele alimento para mim saudável me faz bem. O que eu faço? Eu vou lá e foco. Ai, queria estar comendo um pão francês nessa hora. Né? Eu queria, ou então não foi suficiente, não foi legal. Olha a galera aí já levantando a mão aqui. Aí eu vou pro trabalho, e quando eu chego no trabalho eu falo assim, eu queria estar em casa, queria estar vivendo. Ou seja, parece que tudo que a gente vai fazendo na vida, eu estou focando na falta, naquilo que me falta, naquilo que não está bom. Né? Se eu coisas que eu tanto pedi para minha vida, né? De repente um emprego, eu vou lá e começo a reclamar porque queria estar em casa, aí chego à noite, aí que nós começamos muitas vezes, a usar a comida como forma de recompensa, que é um assunto muito importante que a gente precisa conversar aqui hoje. Por quê? Estou vendo aqui a Mari Bela falando que está se identificando muito. Todo mundo falando aqui, comentando que é verdade, né? Nunca tinha pensado nisso, Ludmila falando. Isso é uma grande verdade, porque o nome disso, pessoal, que a gente está conversando aqui, se chama o famoso piloto automático. Eu vivo no piloto automático quando eu estou no trabalho, pensando em casa, pensando nos amigos, pensando em qualquer outro lugar que não é aquele lugar que eu estou lá. Quando eu estou em casa, eu estou pensando nos problemas pendentes do trabalho. Eu estou sempre preocupado com aquilo que me falta, que eu não tenho. Que, lógico, os nossos pensamentos, eles têm um grande poder. No momento exato, nesse exato momento aí, ó, enquanto você está me assistindo, de acordo com os pensamentos que você está tendo, em reflexo aquilo que eu estou dizendo para você, você está gerando em tempo real substâncias químicas na sua corrente sanguínea. E essas substâncias químicas são positivas ou negativas. Vai depender da sua emoção, né, com a interpretação daquilo que eu estou falando para você. Então, se nós vivemos num grande piloto automático, num sentimento de falta, de que nada está sendo bom o suficiente, para mim, naquele momento ali, eu estou gerando substâncias químicas que favorecem o quê? Muitas vezes aquele vazio, né, emocional, aquela falta ali dentro de mim, favorecem a ansiedade. E aí, quando chega muitas vezes no final do dia, que geralmente é um momentozinho que não é para todo mundo, mas às vezes aquela serotonina dá uma baixada, eu gasto energia, nossa energia por dia é limitada, e eu vou gastando a minha energia quando chega naquele finalzinho do dia, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu já não consigo estar mais lúcido e racional para fazer boas escolhas.
E aí eu só consigo pensar em quê? Em recompensa. Em uma forma recompensadora de poder equilibrar ali as minhas energias naquele momento. E, Flávia, não sei quanto a você, mas falando assim sobre usar a comida como recompensa. Talvez, eu não sei assim, no seu dia a dia, eu recebo até muitos assim, pacientes que às vezes utilizam o jejum também como uma forma de compensação ao estrago, ao exagero feito, por exemplo, à noite. A pessoa exagerou à noite e no dia seguinte ela fica desesperada porque ela exagerou. E a mente dela, os nossos pensamentos, eles começam a processar, tentando nos ajudar. Como que eu vou poder dar um jeito nesse estrago que eu acabei de fazer? E aí muitas pessoas chegam, já sei, partir para radicalidade, né? Ou então, já sei, vou fazer um jejum de 16 horas, ou tal, e aí acaba usando isso. Você vê muito isso no seu dia a dia? Vejo muito, e acontece que muitas pessoas não têm resultados justamente por isso, por causa dessa necessidade de compensação. Você sabe que eu estava olhando um artigo que saiu essa semana falando disso, que a maioria das pessoas que não conseguem pelas suas crenças. Ela falou até da questão das crenças, porque a pessoa faz o jejum e ela fica com aquela crença, eu mereço comer mais depois, depois eu compenso, e acaba ultrapassando as necessidades de energia, de comida que ela necessita para se manter ou para emagrecer, e por causa das crenças. E é engraçado que esse artigo era específico do jejum, mas falando aí do nosso assunto de hoje, que é a forma que a gente enxerga aquele alimento. Então não tem nada a ver com fome fisiológica, nada a ver, é questão emocional e crença mesmo. Sim, com certeza. Então eu também, assim como você, eu vejo muito no meu dia a dia essa questão da compensação, né? Usando o jejum não como uma estratégia eficiente ali, né? Enfim, para o controle, né? O jejum muitas vezes é bom, muito recomendado no sentido assim de que para algumas pessoas, eu trabalho em todo tipo de público, então a gente não pode dizer que para assim 100%, né? Talvez não naquele momento de vida daquela pessoa, mas em algum outro momento ela realmente pode assim, se sentir melhor, né, para conseguir desenvolver aquilo ali. Mas tem uma das estratégias positivas da questão do jejum é o fato de silenciar a mente naquele momento. Você não fica preocupado, desesperado. Tipo assim, como eu não como isso? O que eu vou comer? Tô com vontade de comer. Você quer falar sobre isso? E sabe que o que eu acho interessante, assim, quanto mais eu leio, estudo sobre isso, tanto a parte fisiológica e comportamental, é o seguinte: não importa quantas horas você vai fazer, qualquer que seja a sua dieta prescrita pelo seu nutricionista, em algum momento você vai ter que se abster, né? Não, assim, vai ser impossível Sim. Você chegar no seu resultado comendo toda hora tudo que você gostaria, bolacha, refrigerante, enfim. Então, essa questão da abstenção, que essa questão que você falou de silenciar a mente, de poder esperar para fazer as escolhas ou seguir um planejamento, é necessário essa disciplina do jejum, mesmo que seja por poucas horas, mesmo que seja por mais horas, né? Sem essa consciência, dificilmente o seu emagrecimento, né, o seu processo vai acontecer. Sim, além de favorecer o comportamento de disciplina também, né, planejamento, isso com certeza. Mas a questão, por exemplo, o que eu vejo também sobre a gente usar a comida como recompensa, imagina o seguinte, veja eu e você da seguinte forma, nós temos um vício, tá? Se você ainda não sabe, você aí da live que está assistindo, eu queria dizer que nós temos um vício. Qual é o vício que todos nós temos? Numa coisa chamada recompensa. Parece que desde o momento que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, a nossa mente automática, por si só, está sempre pensando em maneiras de nos recompensar.
Seja através de comida, às vezes não é pouca comida, mas às vezes me recompensar com um filme legal, me recompensar com um abraço legal, com um beijo legal, me recompensar com alguma coisa na rede social, né? Um vídeo engraçado, até mesmo a forma como você está sentado. Aí, você que está aí vendo a gente falar, a forma como você está sentado é uma maneira inconsciente do cérebro de gerar conforto, gerar de alguma forma recompensa. E outra coisa muito importante é que é impossível você manter um comportamento a longo prazo se não há esse fator chamado recompensa. Impossível. Vamos imaginar o seguinte, você está querendo emagrecer, e aí quando você decide subir na balança, você faz a dieta direitinho, né, por uma semana. E aí você sobe na balança, quando você sobe nessa balança, você avalia e você percebeu que você emagreceu 1,5 kg naquela semana. Só imaginar você fazendo isso já é uma imagem o quê? Recompensadora. Depois de você ver aquele número descer, na hora bate aqui aquele estalo na sua cabeça, dizendo assim, nossa, pô, foi recompensador, foi uma sensação emocional recompensadora ali. E essa recompensa, ela favorece que você mantenha aquele mesmo comportamento, né? Alguns outros fogem essa regra, muitos outros, né? E já pensam assim, tá vendo? Emagreci 1 quilo, agora eu vou recompensar comendo, agora eu posso comer, vou comer tudo e tal, tal. Mas por quê? De alguma forma, ainda assim, é o cérebro daquela pessoa buscando a sua forma de se recompensar. Tudo o que não é recompensador, nós tendemos a descontinuar aquele mesmo comportamento, né? Então, assim, uma maneira muito rápida, eficaz, imediata de recompensa, de um modo assim, até mesmo inconsciente, é a alimentação, é a comida. E isso não é só de hoje. Nós temos que entender que isso é desde dos primórdios da humanidade. A comida, ela sempre foi usada como uma fonte de recompensa, de celebração, de alegria. E eu preciso dizer que se você aí está brigando com isso, muita gente me pergunta assim, Roberto, como tirar a emoção da comida? E eu fico pensando, Flávia, pô, que vida triste deve ser quem deseja tirar a emoção da comida. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos seres emocionais. Nós não conseguimos tirar a emoção de nada da nossa vida. De absolutamente nada. Nesse exato momento, você está aí, todo mundo que está aí ouvindo a gente, está sendo influenciado por um tipo de emoção. Né? Emoção, a função da emoção, cientificamente, é gerar ação. A emoção é poderosíssima. Quando você está com medo, por exemplo, todo o fluxo sanguíneo, né? Muito do seu fluxo sanguíneo, ele sai do rosto, por isso que o rosto fica pálido, e ele se desloca para as pernas, ali, porque ali ela vai facilitar a sua fuga. E às vezes ou então você fica parado, né? Estatalado. Quando você está com raiva, por exemplo, seu fluxo sanguíneo ele fica sobre a face, né? Para facilitar os seus sentidos ali, naquele momento. Vai sobre a mão, sobre as mãos, para ajudar o combate na hora da raiva. Então, a emoção, ela tem toda uma função seríssima no seu organismo. E como é que a gente pode querer tirar a emoção da comida? Isso não é duradouro. O maior investimento que a gente precisa fazer é assim, educar as nossas emoções perante a alimentação. Educar, nós podemos educar. E aí eu fico pensando assim, pensando o seguinte, na hora que você vai educar uma criança, você que está aqui me ouvindo, né? Quando você vai educar uma criança, você fala uma vez só, e ela nunca mais vai fazer aquilo que você orientou que ela não faça, ou ela vai continuar insistindo, sendo teimosa, e você vai ter que falar 1000 vezes para aquela criança, às vezes, para ela conseguir se educar. E olhe lá, como é que a gente acha que eu tenho que falar comigo apenas uma vez na hora de eu querer educar alguma emoção minha e eu nunca mais apresentar, eu não mais sentir vontade de comer um doce. A gente vive esperando esse dia, né? De eu não sentir mais vontade.
Eu não quero mais sentir vontade. Mas isso não é realista. É preciso. A gente tem que entender que às vezes a gente vai ter que falar muitas vezes com a gente a mesma coisa. Eu preciso ter paciência com isso. Porque senão, quanto mais eu foco a minha vida na escassez, no que falta dentro de mim, mais o meu cérebro primitivo, num sentido, num compromisso dele, existe um compromisso do cérebro primitivo que é, assim, promover, né, garantir a sua sobrevivência. O seu cérebro racional, o compromisso dele é querer evoluir, ele quer crescer, ele quer expandir, ele quer conquistar, mas o seu cérebro primitivo não tem nada a ver com isso, ele não está nem aí para isso, o compromisso dele não é esse. O compromisso do cérebro primitivo é te dar prazer, porque prazer é igual a sobrevivência. E na hora, ele começa a pensar, né? Ele começa a pensar assim, tipo assim, ai, já tive um dia tão ruim, olha a escassez aí, né? Tive um dia tão ruim que eu mereço. Hoje eu mereço. Hoje eu preciso disso. Então é bem complicado, assim, é difícil, mas é possível a gente aprender a lidar com a nossa mente, principalmente se observando no meio desse processo. Já passou por isso também, Flávia? Nossa, muito, muito, totalmente. E sabe o que eu vejo também, Roberto? Além dessa questão interna, a gente fisiologicamente também temos os nossos gatilhos externos, né? São coisas que a gente não pode controlar. E estudando um pouco a fundo, você deve ter lido o livro Sapiens, que fala um pouco dessa questão da sobrevivência, dessa questão desse apego à comida como uma forma evolutiva de garantir a vida. Juntando tudo isso, a gente ainda tem um estímulo externo de que a comida está em toda parte, assim, tipo, na TV, ela tá no shopping, em qualquer esquina, aquela comida gostosa, cheirosa, que eu não estou com fome, mas eu fico pensando, eu preciso comer aquilo, porque aquilo me atrai, nessa busca do prazer. E eu vejo que essa consciência, ela tem que estar ligada não só nesses meus gatilhos internos, como você falou, mas nesses externos também, né? Então, realmente uma tarefa muito complicada no início, mas que depois vai facilitando com o hábito. O que você acha disso? Com certeza. Se existe uma verdade dentro de nós, é que nós somos influenciados por gatilhos, né? Existem diversos tipos de gatilhos. Por exemplo, gatilho visual, tá? Que é o outdoor. A gente é influenciado por isso, o outdoor, a propaganda, naquele momento que bate à vontade. Você está totalmente inocente. Imagina, você está inocente, são, consciente, lúcido. Aí vem aquela bendita daquela propaganda naquele momento ali. Acabou com você, acabou disso, você não consegue mais pensar em outra coisa ali do que aquele alimento. Né? Gatilho visual, a gente tem também gatilho ambiental, ou seja, são ambientes ali que favorecem, estimulam você consumir aqueles alimentos que vão fora do seu planejamento alimentar, né? Como uma festa. Quer ver? Eu vou perguntar para o pessoal aqui. Isso vai ser muito fácil. Gente, um exemplo de gatilho ambiental. Cinema é igual a... É igual o quê? Todo mundo. Isso. Parece que certos ambientes ali, eles ativam esses gatilhos também. O pessoal falando aqui, ó, todo mundo comentando pipoca. E é isso, assim, tem gatilho emocional, como a gente falou também, sobre ansiedade, medo, preocupação. Um gatilho chamado euforia. Ninguém acha que a euforia, ela pode apresentar uma certa, assim, dificuldade, né? Mas imagina uma criança eufórica. Ela geralmente é estabanada e ela é impulsiva. Nós, quando estamos sobre o efeito da euforia, que ela tem uma capa de emoção positiva, e ela é positiva, todos nós, não é proibido ficar eufórico aqui, tá, gente? A gente pode ficar eufórico, sim. Mas quando a gente está sobre o efeito da euforia, a gente é impulsivo
E a gente geralmente aumenta a chance de fazer besteira naquele momento. Enfim, são diversos tipos de gatilhos que estimulam até os padrões mentais ali também. E só para finalizar, sabe, Flávia, eu vejo uma coisa que eu queria até orientar a todo mundo que está aqui. Uma coisa que ajuda a gente muito a lidar com esses gatilhos que vêm, de repente, na gente, é uma coisa que até esse dia eu estava falando lá pelo Stories também do Mente Informa. Parece que existe dois tipos de pessoas mais predominantes. Primeira pessoa são as pessoas reativas. E segundo, as pessoas reflexivas. Pessoas reativas, elas estão sempre reagindo. Bateu, levou. Me insultou, também insulto igual, da mesma forma, porque eu não levo desaforo para casa. Bateu a vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e como. Nem parei para pensar. Tô indo lá, tô comendo. Geralmente, quem tem esse estilo, né, de viver, se arrepende muito. Ela tem dificuldade de olhar para dentro de si, observar, nomear as suas próprias emoções ali dentro de si. Né? E existe também outro tipo de pessoas, que são pessoas mais reflexivas. Ou seja, o impulso bateu, calma aí, ela vai refletir sobre aquela vontade dela. Ela vai tentar entender por que ela estava com aquela vontade ali. Né? Como foi o dia dela que favoreceu com que... O pessoal se identificando aqui com a reativa. Todo mundo dizendo eu. Ela vai tentar entender o porquê que ela está aqui refletindo, está assim, sentindo aquela vontade. Quando alguém insulta, ela vai tentar, talvez, às vezes, entender o porquê daquele comportamento e ela vai também refletir sobre a maneira mais inteligente dela responder aquele comportamento de insulto ali. E esse tipo de forma mais inteligente, mais reflexiva, aumenta muito e muito a probabilidade de fazer escolhas conscientes e escolhas corretas no dia a dia daquela pessoa. A boa notícia disso é que você que está aqui diante de um gatilho que vem, né, dentro de você, você pode aprender a se tornar uma pessoa reflexiva, porque a reflexão é um músculo. Olhem as pessoas, às vezes, mais assim, que praticam, né, meditação, por exemplo. Elas se tornam mais reflexivas. Isso é um músculo que é praticado no dia a dia. E eu tenho certeza que quem pratica o mindful eating, né, que é o fato de você chegar lá e prestar atenção ali na alimentação, no sabor, na textura, você se torna uma pessoa mais reflexiva também naquela alimentação. E isso sempre ajuda a gente a lidar com a comida, com a alimentação, com relação ao fato de você usá-la como compensação, sempre. E também o fato de você fazer escolhas mais conscientes. Então essa é a minha dica para vocês. Que tipo de pessoa você mais tem sido? Né? Reativa ou reflexiva? Vale a pena refletir. Muito legal, muito legal. E Roberto, para a gente finalizar, eu queria perguntar, você se identificou muito com essa parte alimentar. Você, hoje no seu consultório, você atende a maioria vinculada a esse tema ou, em geral, você trabalha com psicologia, com terapias para outros assuntos? Sabe qual é o mais incrível, Flávia? É que por detrás da pessoa que deseja emagrecer, existem emoções. Emoções, e eu trato as emoções da pessoa. Muitas vezes o emagrecimento, ele é um reflexo, ele não é um fim. Né? Se eu deposito a minha vida, toda a minha alegria, minha esperança de vida somente no emagrecimento, muitas vezes eu estou fadado a ter sérios transtornos assim, na minha vida. Então, eu trato as pessoas, as suas emoções. A pessoa, como eu sempre falo, né? Não é só perder peso.
é perder o peso da ansiedade, perder o peso da autocrítica, é perder o peso, muitas vezes, da avaliação negativa que eu faço sobre mim mesmo, perder o peso do medo. Então, eu trato a pessoa por inteiro. É a vida da pessoa. Tratando a vida da pessoa, eu ajudo ela, as suas emoções, a conseguir lidar melhor com as opções alimentares no seu dia a dia. Então, isso para mim é fantástico. É descobrir que eu posso aprender a me amar, a gostar de mim, a me aceitar, né, como sou, para que a partir desse processo de aceitação eu consiga fazer escolhas legais por mim, pela minha própria pessoa. Desenvolver um novo relacionamento comigo mesmo. Então, se a pessoa chegar lá para mim e falar assim, olha, o que eu quero de você é só emagrecimento. Ok, vou respeitar. Mas o que eu mais vejo de modo eficiente é tratar ela como completo. Como um todo. E sempre, como você falou, a comida é sempre um reflexo, né, das minhas ansiedades e das minhas necessidades de vida, né? E diferente, eu sempre vejo isso, que algumas pessoas recorrem às compras ou recorrem à bebida, tem vários outros tipos de apegos e vícios, né? Só que a comida, a questão eu vejo a complexidade, é porque a gente não pode ficar sem comer, né? Uma questão óbvia, a gente precisa se alimentar com frequência, então não é algo que eu possa extinguir completamente. E ela é socialmente aceita, até estimulada, porque sempre quando você fala que você começa uma dieta, principalmente a família, eles são os primeiros a te boicotar, né? Ai, não, só um pedacinho, só um pouquinho, ai, não precisa, já tá bom assim. Então, realmente a comida ela se torna mais complexa por esses fatores, né? Não sei se você concorda. Com certeza, não é só comer. É todo um processo social por detrás que envolve isso. As pessoas elas falam exatamente os mesmos pensamentos sabotadores que já vêm na nossa mente ali, né? Então, isso realmente assim, todo um fator que dificulta. Mas, assim, terminando mesmo aqui o que a gente está conversando, Flávia, já vai finalizar aqui, deixa eu ver. Já. Vai finalizar, né? É só o seguinte, procure recompensas todos os dias, mas procure esse vício, recompensa, olhando para você e vendo tudo que você faz de bom no seu dia a dia. Tá entendendo? Você pode se recompensar se elogiando. Você pode se recompensar vendo você no dia a dia o que você fez de bom naquele dia. Então isso é muito importante. Existem recompensas fantásticas na nossa vida que talvez você não tenha experimentado. Que é o fato de se aprovar, se amar. Isso tudo vale muito a pena. E também quem ainda não segue o Mente Informa, você que está aqui e não conhece o perfil Mente Informa, queria te indicar muito que você seguisse, tá? Só ir lá, @Mente Informa, todo dia bastante conteúdo bacana relacionado à mente e emoção. Muito bacana, eu recomendo, sigam lá, nossa, é referência para todo, principalmente para as pessoas que buscam essa mudança, né, Roberto, mais ampla. Porque a grande dificuldade é que as pessoas, como que é essa dieta? Como que aquela ansiedade, já chegam querendo um milagre, algo pronto. Não, olha só, tem muita coisa, tem processo, tem a parte técnica, às vezes científica, mas nós também não somos só científicos, a gente tem a parte emocional, então realmente para quem quer mudar de dentro para fora é um ótimo canal, um ótimo conteúdo. Parabéns. Muito obrigado. E também, quem não segue aí o jejum intermitente ainda, pelo amor de Deus, passe a seguir, porque é muito bom tudo que ela passa aí para vocês. Tá ok? Prazer estar com vocês. Estou vendo um monte de gente aqui, Flávia, comentando, elogiando, né, a live. Eu queria mandar um beijão, eu e a Flávia, né, para todo mundo aqui que participou, que ficou do início ao fim. Um beijo demais aí para vocês. Espero que vocês fiquem bem, viu? Obrigada, Então é isso. gente. Eu vou tentar salvar essa live e deixar um link depois no YouTube, e aí eu reposto e te marco lá. As pessoas que não conseguiram assistir ao vivo conseguem assistir depois esse material incrível. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Muito obrigada. Um beijo, Flávia. Olha que prazer, viu?
Prazer muito grande. Tá certo, muito grande mesmo. Até mais, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.